à frente alguns dos nossos alunos, né? Como eu disse para vocês aqui hoje, da Rúbia, que foi minha aluna na musicalização, foi minha aluna na licenciatura, hoje ela é professora de música e ela está presente aqui hoje com a gente. E então nós trabalhamos no repertório eclético. O Coro Curumins tem se apresentado aqui no estado, fora do estado, em festivais em São Paulo, Londrina 2 vezes, já participou com a orquestra sinfônica aqui do estado, cantando Carmina Burana e alguns outros concertos. E fizemos também a trilha sonora com Tim Rescala, do Rio de Janeiro, com algumas peças que ele fez para algumas séries da TV Globo. E ele convidou o Curumins para participar dessa trilha sonora com a orquestra aqui. Foram experiências incríveis, tanto para o coro, como para mim, como professor e regente do Coro Curumins. Então, esses somos nós, tá? Daqui do Espírito Santo, de Vitória, cidade muito bonita, faz muito calor aqui. Qualquer ventinho aqui a gente sente muito frio, mas é uma cidade muito agradável. Estão todos convidados a conhecer aqui. Quem ainda não conhece Vitória, eu moro em Vila Velha, mas a distância é só a ponte, que são uns 6 minutos que a gente atravessa a ponte até chegar em Vitória. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Temos aqui Curumins e temos alunos da musicalização infantil, que são meus alunos também que eu convidei para participar hoje. Temos convidados de alguns lugares do Brasil. E eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada de hoje especial, Juliana Meleiro. Eu queria que você, Juliana, falasse rapidamente a sua trajetória musical, seu currículo, para que todos possam conhecer. Eu fico com receio de falar e esquecer de algo, aí vou te pedir para fazer esse favor para mim, tá bom? A palavra está com você. Nós vamos seguir da seguinte forma, pessoal. A Juliana, doutora Juliana, professora doutora Juliana Meleiro, ela vai se apresentar, ela vai falar um pouco e nós vamos iniciar com as perguntas feitas por os nossos alunos da musicalização e curumins. E logo após nós fazemos algumas considerações e eu passo a palavra para vocês convidados a fazerem perguntas para elas. Quero dizer para o curumins e para os alunos da musicalização que quando nós passarmos para as perguntas para os professores e os regentes que estão aqui do Brasil, se vocês quiserem continuar curumins e musicalização, fiquem à vontade. Se vocês acharem que a conversa ficou muito técnica e vocês não gostariam de continuar aqui, não tem problema algum, tá bom? Vocês podem sair logo depois que vocês perceberem que se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, tá ok? Obrigado, a palavra está com você, Juliana. Obrigada, Paulo, parabéns pelo trabalho. Eu estive duas vezes em Vitória. Em 2013, eu dei uma oficina no Sesc, daí, acho que era Pique Art, é um projeto, eu não sei se tem sempre, naquele ano teve. E também fui na Ampon, 2015 ou 2016, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar. Tenho um grande amigo aí, que é o professor Marcos Neves, da UF. Sim. Fomos colegas na FAMES, depois ele passou na UFES. Sim, um grande amigo meu também daí. Então, estou muito feliz de falar, né? Agradecida por poder falar aí no outro estado, daqui da minha casa. Muito legal essa interação. Agradeço também pelo convite, pelos rostinhos conhecidos que eu estou vendo aqui. Gente de diversos lugares, de diversos momentos da minha vida. Então, eu fico bem, bem contente de estar aqui. O que eu posso falar de mim? Assim, são muitas coisas, mas vamos resumir, né? Eu comecei no coral infantil quando eu tinha 7 anos de idade, uma semana depois que meu pai faleceu. Então, na verdade, o coral infantil ele veio na minha vida para curar um trauma e eu e as minhas irmãs entramos com a Silmara Dresa, que na época a gente fazia natação com os filhos dela. E aí ela falou assim, no chuveiro, sabe? Assim, trocando a criançada depois da natação. E aí, por que você não coloca elas lá? Tá bom. E a gente começou, e aí quando eu tinha uns 12 eu já sabia que eu queria.
seguir na música, gostava muito, né? A gente viveu muito intensamente na infância e na adolescência o coral, tanto que muitos amigos meus hoje aqui de Jundiaí são desse coral. Então eu fiz uma família coral, né? Na adolescência fui para o Laboratório Coral de Itajubá, tive a oportunidade de participar do Gran Finale como cantora, que a Lília Valente coordena, então cantei com o mestre Henry Leck. Depois, com 16 anos, eu entrei no coro jovem da USESP, coro juvenil da USESP, desculpem. Trabalhei lá por dois anos. Depois, eu passei na Unesp, em licenciatura em música. Mudei para São Paulo, meio na correria. Na época, eu tinha passado na Unicamp e na Unesp, eu não sabia para onde eu ia, eu optei Unesp. Quando eu descobri, estava o horário, eu ia ter que morar lá, então foi muito confuso. E na época, assim, no último dia de inscrição do Coro Jovem do Estado, fui a última candidata, passei, então eu tinha exatamente o valor da bolsa, era exatamente o valor do meu aluguel. Então, na minha vida, assim, muitas coisas que eu fui vivendo foi por conta da música, né? Depois, da Unesp, eu já conhecia o Ângelo Fernandes, professor doutor Ângelo Fernandes, e ele passou na Unesp, na época eu conheci do Laboratório Coral de Itajubá. Na Unesp ele me orientou no TCC e depois ele sugeriu que eu fizesse o mestrado. Então eu passei na Unicamp no mestrado, depois ele passou na Unicamp, a gente se encontrou lá de novo, depois segui com o doutorado e sempre foi muito assim. O que você vai fazer ano que vem? A hora que eu tinha terminado a Unesp. Assim, agora eu vou descansar, porque 4 anos de licenciatura, é muito corrido. Não, faz o mestrado. Passava no mestrado. Eu falei assim, e agora? O que você vai fazer no final do mestrado? Agora eu vou descansar. E aí eu fiz o doutorado. Então, assim, eu fui num looping desde a escola, não parei de estudar, né? Então, fui muito jovem, assim, doutora. E aí agora eu estou trabalhando, sempre trabalhei nesse meio do caminho, durante os meus estágios, trabalhei e depois de formada também no Instituto Bacarelli. Depois, com a minha mudança para Campinas, comecei a trabalhar no Canarinhos da Terra, que é um projeto da Unicamp, de extensão da Unicamp, que eu trabalho até hoje com coro juvenil, infanto juvenil. E esse ano também coordeno as escolas. A gente tem algumas escolas públicas com corais, então eu coordeno essa equipe dos coros. Então, fiz um mestrado, doutorado na Unicamp. Meu tema de pesquisa sempre foi o preparo vocal, porque é algo que me fascina muito. E eu acho que a gente consegue um excelente trabalho de excelência artística, na verdade, ela vem através do preparo vocal, de você saber usar bem a sua voz. Então, todo o meu trabalho coral, ele é muito pautado no preparo vocal. E aí, tendo um bom preparo, eu consigo usar no repertório, consigo usar nas partes de musicalização. Então, eu sempre estruturei muito assim. Também sou preparadora vocal de alguns coros infantis, juvenis nessa minha trajetória. Então, tenho esse olhar também da preparadora vocal, da regente, e acho que é um pouquinho isso, Paulo, assim, que eu resumindo a minha vida, assim, acadêmica e profissional. Legal. E, assim, quando a gente tem algo na vida da gente que a gente segue como projeto de vida, como você disse que iniciou com 7 anos o coro infantil, claro que foi num momento difícil da sua vida, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem algo sempre que, mesmo marcando a nossa vida, nos incentiva a fazer, né, o melhor e seguir o que a gente definiu para que a gente possa ter do nosso lado, da nossa vida. E a música é um dos pontos mais interessantes, puxando sardinha para o nosso lado, né? Sim. Para a nossa vida e para a gente seguir. Como eu disse no início, como é bom a gente também influenciar nossos alunos, né? Que tem uma aluna que foi da musicalização e resolveu seguir como a vida profissional a música. Eu vou começar agora a pedir alguns alunos para fazer algumas perguntas para você e vou iniciar com a Daniel. Daniel, você vai dizer seu nome, seu nível e fala qual instrumento você toca, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Faz essa pergunta. Eu sou o Daniel, eu sou do nível 6. Da O instrumento é musicalização? clarinete, da musicalização. Uhum. Eu toco o clarinete. Sim. Sua pergunta. É,
Qual a importância do preparo vocal para o coro infantil? Ok, obrigada pela sua pergunta. Obrigada por estar aqui hoje. Então, ele perguntou qual a importância do preparo vocal para um coro infantil. São várias importâncias que eu posso falar. A primeira delas é sobre saúde vocal. Então, aprendendo a usar bem a nossa voz, nós vamos evitar lesões, vamos evitar cantar com tensões desnecessárias, vamos aprender a fortalecer a musculatura para cantar, vamos criar bons hábitos de canto, que desde pequenininho, se ele aprende a cantar, respirar certo, depois ele vai perdurando esses bons hábitos por toda a vida. Então, tem essa questão da saúde vocal. Outra questão é a preparação para cantar, né? Então, a gente sempre usa uma metáfora do esportista, assim como um esportista se alonga para fazer antes de correr, por exemplo, a gente também precisa, a gente usa uma musculatura para cantar, então a gente precisa preparar essa musculatura, né? A musculatura e os órgãos que estão envolvidos no canto, como por exemplo, a fonação acontece através dos pulmões, da laringe, das pregas vocais, dos articuladores, dos ressonadores. Então, a gente também precisa preparar esse corpo, que não é só o canto, mas também a postura, como você vai respirar. Então, tem essa preparação. Quando eu preparo muito bem a minha voz, eu vou notar um rendimento muito melhor dos cantores. Então, eles vão conseguir alcançar com mais facilidade a sonoridade que eu quero, os recursos vocais que eu vou querer impregnar em alguma peça. Eles também vão poder ter uma resistência maior para cantar sem se machucar, com menos cansaço. Então, tem toda essa importância também. Dominar a própria voz, porque muitas vezes algumas pessoas, no caso de afinação, não conseguem afinar porque não dominam a própria voz. Então, você fazer um bom preparo vocal no início, você vai também ajudando a pessoa a conhecer a sua voz, quais recursos ela pode usar dentro dessa voz, como ela amplia a extensão, a tessitura vocal, como ela usa os registros, né? Também o preparo vocal auxilia na aprendizagem e na montagem do repertório. Então, muitas vezes você vai precisar de alguns recursos, usar a voz de algumas maneiras aplicada no repertório, que no preparo vocal você consegue trabalhar. Também é importante para a gente trabalhar a escuta e a afinação, e também a percepção, acho que de você e do outro que está cantando no seu lado. Então, na verdade, preparo vocal são algumas habilidades individuais, então que você trabalha da sua própria voz, da voz de cada cantor, e também habilidades coletivas, que aí o todo, o coral, né? Então, eu diria que seriam essas as importâncias do preparo vocal. Legal. Deu para entender? Daniel, certinho? E bom, balançou a cabeça lá. Obrigada. Então, para a gente ter uma direção também para vocês entenderem mais ainda e melhor, a Juliana, ela fez a tese dela de doutorado relacionada à parte vocal infantil. Juliana? Só dá uma relembrada para a gente aí sobre o tema da sua tese. Tá. Na verdade, minha pesquisa em preparo vocal, ela começou no TCC. No TCC, eu justamente busquei explicar e justificar a importância do preparo vocal. Depois, no mestrado, eu peguei o método de preparo vocal do maestro Henry Leck. Inclusive, eu tive contato com ele, fui até os Estados Unidos em 2 cursos de verão, que acho que até você fez também, né, Paulo? Creating Sim. Artistry. Uhum. Então, eu pude ir lá, entrevistei o maestro e tudo mais. E aí eu analisei como eu usava esses métodos num coro super iniciante que eu tinha no Instituto Bacarelli, em São Paulo. O Instituto Bacarelli é um instituto que fica numa das maiores comunidades da América Latina, que é a comunidade de Heliópolis, no qual também a Silmara Drese é coordenadora da parte coral. E lá eu sempre trabalhei com as crianças muito pequenininhas, no primeiro nível coral, que a gente chamava de pré-coral, que era uma criançada de 6, 7 anos de idade. Então eu peguei um método americano e fui tentar ver como era a aplicabilidade num coro iniciante brasileiro. E aí eu comecei a notar algumas dificuldades. Então, por exemplo, o americano usa muito a vogal A.
Mas a vogal A do americano, ela tem uma abertura vertical de father, por exemplo. E para nós, a gente fala pai, ela é mais horizontal. E a gente sabe que quando trabalhamos no coral, o ideal é que sempre a gente busque essa verticalidade das vogais. Então, por exemplo, o A não foi uma coisa muito efetiva, ainda mais para um coro infantil iniciante que nem tinha conquistado ainda a voz de cabeça. Então, eu comecei a fazer algumas adaptações, comecei a refletir um pouco sobre essa realidade de muitos iniciantes e amadores e percebi no doutorado que eu precisava fazer alguma coisa mais pensando nesse preparo vocal de crianças brasileiras. E foi aí que eu peguei trava-línguas, ditos populares, temáticas do universo das crianças e compus alguns vocalizes. Também fiz revisão de alguns materiais que eu considero super interessantes, que dão muito certo. Então, a minha tese ela é isso, ela é recheada desses vocalizes, eu relato muito passo a passo como fazer o preparo vocal e estou tentando, assim, eu tenho tido a possibilidade de falar para diversas plateias, coros de muitas vezes o foco é o infantil, mas eu sei que tem regentes de coros adultos, coros de terceira idade, que estão usando os vocalizes e me contam, e eu fico super feliz, então eu vejo que tem uma efetividade não só nos meus grupos, porque a maior parte dos meus grupos, enquanto eu estava pesquisando doutorado, eles basicamente vocalizavam com os meus exercícios, então eu vi um resultado muito legal. E também tenho recebido esse feedback de outras pessoas que estão usando, que está dando certo, que o pessoal está gostando. Então, eu fico bem feliz, assim, de poder contribuir com o canto coral, que acho que quando a gente pesquisa, a gente não quer guardar para nós. Eu quero mais é que a tese voe, que as pesquisas voem, que as pessoas leiam, que as pessoas apliquem, me contem, reinventem. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, quando as pessoas me dão esse feedback de que estão usando, eu fico bem contente, porque eu acho que é essa a intenção, sempre foi, de poder ajudar o canto coral infantil, infanto-juvenil brasileiro como um todo, assim, não guardar o conhecimento para mim, né? Então, é isso. Interessante quando você disse que a sua tese é recheada dessa pesquisa e de uma experiência fora do país. Uhum. Quando a gente tem esse trabalho de técnica vocal, aulas de canto, claro que temos professores que eles enfatizam mais uma escola para cada aluno ou determinado estilo. Uhum. Então é interessante que seu trabalho, você também, além de escrever algo aqui no Brasil, você foi para fora e teve essa experiência. Claro que, como você disse, é recheada de várias pesquisas, de referências bibliográficas, e isso é interessante porque há uma amplitude de conhecimento nesse sentido, né? Até pela forma da vogal que você acabou de dizer para a gente, né? A nossa língua português é cheio de vogal, né? O inglês, italiano, alemão são muitas consoantes, então é uma língua bem explosiva, talvez a gente possa dizer dessa forma, né? Então, interessante esse conhecimento. Sim, e aí é importante falar também que eu sempre consegui ir para fora, todas as minhas viagens internacionais, elas foram através dessa busca de conhecimento para a minha profissão. Então, o RLEC foi para poder fazer o mestrado, depois eu passei num festival no Chile, que também era para me desenvolver, então eu também tive uma parte também de experimentar muito na minha voz. Então, durante o doutorado, fiz aulas muito, sempre com o professor Ângelo Fernandes, então muitas vezes eu fazia na minha aula algum exercício, cantei em óperas e tudo mais, coisas que eu achava muito interessante da minha aula, eu também tentava traduzir para este universo infantil. Então, acho que é importante falar também disso, da gente ver. Acho que uma coisa muito interessante da gente poder ver lá fora, eles têm muito sistematizado, por exemplo, repertório, partitura, essa parte do preparo vocal mesmo, né? Eu avaliei um método que está pronto lá. Então, acho que é importante a gente ver, conhecer, adaptar também, saber ter essa reflexão com qual é a minha realidade, o que pode ser feito ou não, né? Então, acho que isso qualquer professor sempre tem que ter esse pensamento crítico. Não só a gente achar, veio dos Estados Unidos, é ótimo, vou consumir. Consumir, claro, ver o valor dele, porque é inestimável o valor, mas também ver se é funcional. Então, essa questão das vogais também, lá no inglês nós temos 5 vogais orais. A, E, I, O e U. E aqui no português nós temos 7. 7. A, E, que eles não têm.
Sim. e o O, que eles Ó. não têm, e o U. Então, o Uhum. E e o O. Então, a gente também precisa trabalhar o E e o O, porque no nosso repertório tem um monte de E e O, né? Então, acho que a gente tem sempre que se basear, experimentar, mas também adaptar e criar em cima. Eu acho que faz parte do processo, né, de aprendizagem, assim. Essa pergunta está rendendo. Eu vou fazer mais uma colocação. Quando a gente pensa sobre o Brasil, eu acho que eu já até disse em uma das nossas conversas afinadas aqui na segunda-feira. Nós moramos num Brasil que é cheio de Brasis, Perfeito. né? Uhum. E então nós temos a essência de cada região do Brasil, que a gente não pode perder, porque é uma história, né? E é algo que a gente continua como o folclore. Folclore são músicas que não têm compositor, né? Nós não temos os nomes dos compositores, que é passado de geração em geração por meio da oralidade, né? A música popular brasileira já temos os compositores, mas a forma que é cantada no sertão e com a linguagem que é cantada uma peça de lá, se eu quero interpretá-la, se eu quero trabalhar com essa peça e ter uma técnica vocal voltada para essa peça, a gente precisa ter esse conhecimento e não perder essa referência. E eu sei que você, com vários arranjos que você tem trabalhado com seus coros, eu sei que você, com certeza, tem pensado e pesquisado sobre isso. Quais são suas experiências nesse sentido e com essa aplicação da técnica vocal voltado a essa essência, talvez, né? Eu acho que, assim, algumas coisas elas são básicas. Então, por exemplo, como respira, uma ressonância adequada, você não Sim, gritar, tudo isso a gente sabe que é. Porém, é claro que eu não vou interpretar um Mozart da mesma maneira como eu vou interpretar um baião, por exemplo. Não faz sentido, esteticamente falando. Então, eu acho que é muito importante que nesse trabalho de preparo vocal você trabalhe algumas cores sonoras. É difícil falar cor porque a gente vê uma cor vermelha e não é muito isso, são timbres, na verdade. Então, por exemplo, o seu coro, ele tem que saber fazer um som mais frontal, um som mais fundo, assim, mais escuro, mas não entubado. É difícil falar esses termos de canto porque pode dar uma confusão, né? Então, ele tem que ter uma versatilidade também nesses timbres. E aí você consegue adaptar. É claro que eu acho também que a gente não pode descaracterizar. Não adianta a gente pegar uma música indígena e querer cantar com um som que não totalmente que não tem nada a ver com essa música. Mas também a gente não precisa, por exemplo, cantar uma música africana com um som totalmente rasgado, sendo que as crianças não vão conseguir e podem até se machucar com isso. Então, acho que sempre achar o meio do caminho e variar. E muitas vezes, uma vez eu ouvi na Unicamp, do Ângelo, inclusive, numa matéria, e eu acho que eu pego muito isso para mim. Muitas vezes o repertório vai te dizer muito mais como você deve cantar do que uma questão técnica. Então, se você analisar muito bem o tipo de repertório que você tem, quais são os gestos vocais desse repertório, o que ele fala, se a criança começar a pensar naquilo que ela está querendo falar, ela já vai encontrar a voz. É claro que precisa ter todos os recursos vocais, tem que ser trabalhados, você fala das sonoridades, mas eu acho que o repertório diz muito pra gente. E também acho que o regente pesquisar, né? Ouvir várias interpretações. Porque ele pode falar, ah, eu gosto disso, ah, eu não gosto. E às vezes a gente tem coro, sei lá, que a gente super admira, mas você não gosta da sonoridade, do andamento que fez a peça. Aí eu acho que também está vinculado também com esse tipo de referência que o regente profissional tem. Então, por isso que a gente precisa ouvir muita coisa, ter esse senso crítico. Acho que desde quando a gente estimula com as crianças, até você, quando regente, tem que estar muito presente, senso crítico, né? E as peças, você falou, né? Das minhas peças, o que eu tenho feito, assim, de repertório bem diferente. Então, uma coisa que eu trabalho muito é o fraseado musical. Então, para as crianças entenderem o que elas falam, eu gosto muito que fale o texto, que entenda, a gente faz discussão do que a gente está falando, o que a gente pode pensar aqui, né? E também alternar com peças muito contrastantes. Então, uma música mais lenta, uma música em um outro idioma. Então, acho que tudo isso nós vamos buscando também esses sons, essas cores. E acho que é bem importante isso a gente sempre fazer, né?
Ok. Francisco, você com sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Francisco, sou do nível 6, toco violão. Minha pergunta é, o que é diferente no preparo vocal de crianças? Ótimo, obrigada pela pergunta, Francisco. Eu sempre falo, não tem problema a criança fazer o exercício do adulto. Porém, é claro, você vai ter que adaptar a tessitura, tonalidades, a extensão e a abordagem. Eu acho que o grande segredo de preparo vocal de crianças é a abordagem que você vai usar. E aí a gente tem que, com certeza, ter ao nosso lado como aliada a ludicidade. Então, a criança, ela aprende melhor brincando. Isso não sou eu que estou falando. Tem uma série de estudiosos, pesquisadores que falam sobre isso, né? Então, tornar essa ludicidade, ela vai ter um envolvimento maior, uma motivação maior. E essa motivação e envolvimento são muito importantes nesse processo, para que ela goste do coral, para que ela cante, para que ela esteja aberta para aprender coisas novas, para ampliar seu gosto musical, ampliar sua escuta, ampliar seu repertório vocal, né? Então, primeira coisa, ludicidade. E aí, como o maestro Henry Leck sempre fala também, para viabilizar o canto a crianças, usar as âncoras de aprendizagem, os recursos de aprendizagem. Alguns exemplos. Recursos visuais podem ser, por exemplo, brinquedos, objetos, a própria regência do professor. Então, por exemplo, o Maestro Henry Leck, ele fala muito para você reger com a mão arqueada, porque isso pode ajudar a criança a lembrar que o palato dela tem que estar levado, o palato mole. Então, que esse som mais redondo. Então, às vezes, no seu gesto, mas é claro, a criança tem que vivenciar essas âncoras, esses gestos no preparo vocal. Não adianta você chegar para o seu coro e fazer assim, sendo que nunca cantaram dessa maneira. Então, você vai construindo também este repertório. Quando ela vê, ela vai entender este repertório de movimentos, né? Âncoras auditivas pode ser o próprio modelo vocal do regente, que aqui é muito importante, né? Como eu canto, muitas vezes a criança, o adolescente, o adulto, o amador, sobretudo, vai repetir exatamente como você canta. Então, é preciso que no seu estudo individual, antes de chegar no coro, você saiba qual sonoridade você quer e como mostrar esse exemplo vocal, né? Então, com a sua melhor voz possível. Outra coisa é brincar. Eu gosto muito de brincar com as crianças do som certo e som errado. Muitas vezes a gente fica assim, ai, tá errado, só reforçando esse errado. Só que muitas vezes se ela brinca com o errado e depois faz o certo, ela aprende mais rápido. Então, um recurso auditivo é que ela perceba também a diferença de som, o que funciona, o que não funciona. Também é possível você estabelecer alguns combinados sonoros. Então, por exemplo, significa silêncio, já é uma âncora auditiva, que a criança já sabe que esse S significa tá na hora de parar de falar, né? Âncoras de movimento e sinestésicas podem ser os gestos, os movimentos, a manipulação do corpo. Então, coloca a mão aqui para sentir essa abertura vertical, alguma coisa nesse sentido. E, é claro, a imaginação. Como qualquer professor de canto, quem estuda canto, independente da faixa etária, sabe que nós usamos muitas metáforas para tentar entender, né? Então, usar essas metáforas, usar a imaginação, até com elementos do cotidiano, que a criança entenda bastante, são muito importantes. Acho que com criança também, um diferencial é você repetir, usar as repetições de forma criativa, para que não fique chato. Então, a cada repetição, propor um desafio, estimular a curiosidade delas. Então, variar um gesto, variar uma interpretação, uma dramatização do que você faz. E acho que é mais ou menos isso. Então, por exemplo, esse exemplo de repetição criativa, eu tenho um Vocalize, que é do Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma, né? Então, eu sempre faço assim, primeiro, isso pode ser que dure 2, 3 aulas, eu acho que a gente não precisa fazer um Vocalize novo a cada aula, a gente pode trabalhar por algumas aulas um Vocalize, né? Então, por exemplo, numa aula eu faço que eles entendam muito bem o texto, a melodia e consigam articular, consigam cantar corretamente. Numa outra, a gente pode brincar com dramatizações. Então, eles podem cantar primeiro como se eles fossem
o guardião da roupa do rei, que vai contar que o rato roeu. Então ele pode cantar com medo, isso. Ai, como é que eu vou contar que eu não estava olhando, ele roeu a roupa? Depois ele pode ser o rei, bravo porque roeu a roupa dele. Depois ele pode ser o rato, que está feliz de tanto que ele comeu. Depois, na outra modulação, por exemplo, pode ser o pessoal, o povo que não gostava do rei, que ficou feliz porque ele não ia poder mais fazer um discurso. Então, você vai brincando também com essas emoções de uma forma muito lúdica, pedindo coisas diferentes nas repetições. Você consegue com que eles fiquem envolvidos, motivados. Nós estamos trabalhando cores sonoras, timbres diferentes, e depois você consegue aplicar no repertório. Então, eu acho que a grande diferença de coro infantil é essa: como usar a abordagem que você usa no preparo vocal. Interessante. Que a gente percebe que você aí, nesse vocalize, nesse exercício, você trabalhou as emoções, trabalhou a questão cênica, talvez, né? E além das mudanças de tonalidade e de uma forma agradável, né? Então, isso é interessante, porque um vocalize, quantas ações nós podemos trabalhar num vocalize bem pequeno, né? Então, eu sei que todos os vocalizes que você faz, você tem suas propostas pedagógicas para os seus alunos. E isso é interessante, como nós, regentes corais, temos também, né? E quando a gente também ouve essas novas histórias, a gente começa a notar que ideia legal para fazer. Então, muito legal, Juliana. Obrigada. A Gisele Cruz falou uma coisa numa live que eu fiz, e eu acho que faz todo sentido. Vocalize também é música, né, Paulo? Então a gente tem Sim, que, o mesmo cuidado que a gente faz com o repertório, a gente também tem que ter no nosso preparo vocal, nos nossos vocalizes. E quando eu comecei a trabalhar, a parte mais chata que as crianças achavam era esse preparo vocal. Repetir, elas não gostavam muito. E hoje, acho que é uma das partes mais esperadas. Eu até acho engraçado, porque com os pequenos eu pergunto, gente, que música a gente não ensaiou ainda agora? E elas falam, Crocodilo Cristiano, mas na verdade o Crocodilo é um vocalize, ele não é uma música, mas eles entendem como música, porque tem essa complexidade, tem essa interpretação, né? Então isso é bem interessante. essa questão lúdica, né? E Uhum. quem é que não gosta de um lúdico? Até adulto. Até adulto. Eu achava que assim, eu vou falar com alguns regentes que são de coro adulto, acho que eles não vão gostar muito. Menina, eles me mandam assim, nossa, meu coro fazendo, meu coro de terceira idade, não sei o quê. Nossa, eu não achei que fosse, sabe? Então, acho que também é um pouco desse contato. Acho que tudo bem, a minha pesquisa foi direcionada para criança e para adolescente, mas é a sua abordagem. Às vezes você tem um coro que é tão sedento de aprendizagem, tão aberto a isso que funciona. Então, assim, não é que é criança, acho que também como você coloca, como seu coro recebe, né? Então, acho que Uhum. é um pouco Tem o isso. do Scooby-Doo, que é legal também, né? Você já fez? Que é o dubidubidu do Henry Leck, né? Scooby-Dooby-Dooby-Doo. É esse? Isso. Eu E aí faço, eu e pedi aí... a alguns para fazer assim, agora imita aí os personagens depois que fizer o Scooby-Doo. Ai, que legal. Eu costumo, na modulação, eles soltarem, então faz Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Doo. Coloca a língua para fora como se fosse um cachorro, faz a orelha, a gente vai pirando, né? Vai brincando. Isso é legal também do Vai repertório. pirando, foi legal. Meio que assim, é um pouco desse jeito. Às vezes, na tese Divertido, mesmo, né? eu coloco algumas ideias de interpretação e aí já aconteceu de eu colocar no meu coro, vamos tentar fazer o que está escrito na tese, e não funcionar, porque cada cor é de um jeito. E às vezes você vê um gesto que a sua criança está fazendo que é incrível, então vamos testar. Acho que também Sim. tem que estar aberto esse repertório de movimentos, não dá para falar, faz assim que vai dar certo, porque cada cor tá de um jeito, às vezes eles têm umas ideias incríveis que a gente também pode acolher essas ideias. Eu aprendo muito com as crianças, E né? E eu aprender com elas, né? Como você disse. não sabia. É uma boa ideia isso deles fazerem os personagens também. Eu vou testar, Paula. Obrigada pela ideia. Depois você manda para mim a ideia, como é que ficou. Pode deixar. Mando sim. Gustavo Jorge, você. Se apresente.
Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou da terceira voz do coro Curumins. E minha pergunta é: quanto tempo de ensaio deve ser destinado ao preparo vocal? Obrigada pela sua pergunta, Gustavo. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Não existe um tempo correto, porque assim, cada coral tem uma duração de ensaio. Tem gente que ensaia 1 hora, tem gente que ensaia 1 hora e meia, 2 horas. Às vezes, coro escolar, que é no contraturno, assim, 40 minutos. Então, assim, cada realidade é de um jeito. Então, você fala assim, o ideal é 20 minutos. Um coro de 40 minutos não dá para ficar 20 minutos vocalizando e mais 20 fazendo o repertório que tu tem que fazer. Então, acho que aí esse tempo exato vai depender muito da sua duração de ensaio e também qual é o seu propósito do ensaio. Muitas vezes, por exemplo, é o dia de preparador cênico. Meus coros, eles são cênicos também. Eu quero aproveitar ao máximo a aula do preparador cênico. Então, se eu me estender muito no meu preparo vocal, a gente não consegue trabalhar o corpo. Então, assim, acho que tudo isso está muito pautado no planejamento do seu ensaio, da sua aula. Então, você vê quais são os focos, quais são os objetivos dessa aula de hoje. Quem vai estar presente? Vai ter convidados? Então, tudo isso é colocar o planejamento das atividades e do tempo. Mais do que a quantidade de tempo e de exercícios, eu acho que é a qualidade desses exercícios que vai dizer o tempo ideal do seu vocalize, do seu preparo vocal do início da aula, né? E aí eu sempre penso em 2 categorias de vocalizes. Umas de aquecimento, então, por exemplo, vibração de lábio, que é o brrr, de língua, o rrr, ou trrr. As consoantes fricativas, V, V, Z, Z, J, J. Boca Kills, a ressonância nasal com M, N, NG, tudo isso você pode ir variando. Então, isso seria para aquecimento. Assim como as vogais também, que é a ressonância oral. Isso aqui seria uma categoria de exercícios de aquecimento vocal. E depois, é sempre legal mesclar com alguns exercícios de desenvolvimento técnico vocal específicos. Que aí você vai refletir sobre o seu repertório. O que tem nesse repertório? Tem um salto que o pessoal não está afinando? Trabalha no vocalize. Tem uma palavra em outro idioma que não está funcionando? Vamos trabalhar essa dicção em outro idioma também. Tem alguma passagem que não está muito boa? Um trecho que não está afinando a 2, 3 vozes? Então, tudo isso você pode trabalhar nesse desenvolvimento técnico vocal específico. Pode trabalhar ampliação de tessitura, a própria afinação, o timbre, né? O equilíbrio das vozes, a textura que você quer, então a formação, construção de acorde, então tudo isso você pode trabalhar nesse exercício de desenvolvimento técnico vocal específico. E também é muito importante não deixar de fazer o aquecimento, né, o preparo vocal, porque mesmo que tenha pouco tempo de ensaio, é preciso fazer por todas aquelas importâncias que eu já falei, né, de saúde vocal, de preparação da musculatura, da resistência, tudo isso tem que fazer. Então, assim, nos meus ensaios, que duram 1 hora e meia, agora no online a gente está 1 hora e 10, mais ou menos, eu demoro pelo menos 15 a 20 minutos. Mas tem ensaios no presencial que a gente tinha 2 na semana, que aí eu ficava até meia hora, depende muito de como está o grupo. Um grupo que está começando comigo, muitos iniciantes, eles precisam entender a voz deles, então vale a pena despender um pouco mais de tempo para isso. Quando eu preparo voz também, geralmente eu vou 1 vez por mês ou a cada 15 dias, e aí o regente também me dá meia hora, 40 minutos, mas varia bastante de cada coral, cada regente, cada ensaio. Acho que é isso. Tudo bem, obrigado, Gustavo, pela pergunta. Luísa. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Luísa, tenho 12 anos, eu estou no nível 6 da musicalização, eu toco saxofone. A minha pergunta é: qual é a função do preparador vocal? Obrigada pela sua pergunta, Luísa. Eu estou adorando saber que eles também são instrumentistas, muito legal o projeto de vocês. Parabéns, viu? Bom, a função do preparador vocal são algumas. Vamos lá, são algumas funções. Primeiro, é preparar as vozes para interpretar o repertório
e também para aguentar toda a demanda vocal desse ensaio, então tudo que vai pedir, né? Importante falar que o preparo vocal, ele acontece desde os minutos iniciais, com aquecimento, esse tempo que a gente prepara, destina para aquecimento, só que ele perdura até o final do ensaio. Então, no repertório, o preparador vocal também pode interferir. Então, um trecho que não está legal, a sonoridade, ele para, ele faz exercícios, ele vai corrigindo. Então, tudo isso, o preparo vocal, ele é mais extenso, né? Não é só aquele momento inicial, né? A função também do preparador vocal, eu acho que é ter um ouvido muito atento para o que está acontecendo, sonoramente falando, e como resolver. E aí ele precisa ter uma série de repertório de atividades, exercícios, entender, claro, no seu próprio corpo, como pode ser o modelo e como eu posso trabalhar e ensinar as correções necessárias para o seu coral. Então, acho que essa escuta muito atenta é bastante importante de um preparador vocal, né? Acho que também ter uma parceria muito grande com o regente, porque não adianta o preparador vocal ter um ideal sonoro e o regente outro. Então, nisso tem que ter uma parceria muito grande, até do regente saber, olha, o repertório, vamos trabalhar aqui, para um pouquinho, vamos aproveitar agora o preparador vocal trabalha junto. Então, acho que essa parceria, respeitando esses ideais sonoros, são bastante importantes. E não só o preparador vocal de coro infantil, mas também de outras faixas etárias, é importante que ele conheça quais são os limites vocais, quais são as potencialidades dessa voz, de cada faixa etária. Então, tem exercícios, eu falei já, né? Eu não acho que o problema é fazer o exercício do adulto, mas depende da abordagem. Mas a gente sabe que tem exercícios mais interessantes para uma criança fazer do que um adulto. Então, eu trabalharia coisas talvez diferentes, de acordo com a voz deles, com a limitação vocal. E também saber, acho que muito bem, as tessituras, porque às vezes a gente trabalha tessituras erradas, que não exploram muito as potencialidades, onde brilha mais a voz, o rendimento melhor da voz. Então, eu acho que a função do preparador vocal é isso, ser um grande parceiro do regente e poder possibilitar esse crescimento vocal para o coro, saber corrigir, ter esse ouvido muito atento. Eu acho que é isso. Uma das questões que nós, como regentes de qualquer coro, é o conhecimento fisiológico vocal, né? Porque nós estamos trabalhando também com a saúde vocal. Não como fonoaudiólogo, como otorrino, mas estamos também cuidando. E quando a gente tem essa aproximação de conhecimento vocal, quando a gente faz até entrevista para novos componentes, nós percebemos talvez uma voz soprosa, que possa ser uma possível fenda, e daí a gente precisa conversar com os pais para ver se realmente é, e eu tenho essa experiência no coro Curumins. Ouço um por um com mais 3 professores, sempre quando há a nova entrada de novos componentes, né? E a gente percebe muita voz soprosa, que pode ser uma fenda. E eu faço essa observação e convido os pais para uma conversa. 90% dos meninos, Juliana, confirmam fenda. E os pais me falam, ele está no tratamento de fenda vocal. E eu digo sempre para eles, e eu já falei aqui numa conversa também afinada sobre isso, porque a gente sempre volta ao mesmo assunto. Eu posso aceitar, como ele foi aprovado, participar do coro, mas eu preciso de um acompanhamento da fonoaudióloga ou do fonoaudiólogo, porque eu preciso gravar como que eu tenho feito os exercícios e eu não sei qual tipo de fenda, que a gente vai continuar, talvez, esse cuidado, né, acompanhado com o fonoaudiólogo. Isso é muito importante. É interessante essa questão, sabe, Paulo? Porque às vezes a gente esquece que fono é fono, otorrino é otorrino, regente é regente, preparador vocal é preparador vocal. Então, muitas vezes a gente vê uma interferência no trabalho, né? Então, da mesma maneira como o otorrino fala, tá com fenda e aí você vai curar no coral, o que não acontece, você pode prejudicar, né? E outra coisa de fono que às vezes fala, então saia do coral. Eu acho que é sempre saber onde é o seu limite, o que você pode fazer ou não, e acho que trabalhar nessa parceria
porque a gente só consegue um resultado muito bom. A saúde vocal ela é muito importante, ainda mais em voz da informação. Eu sempre falo, dentre tudo, o aparelho, o fonador, toda essa evolução da parte de conhecimento dessa fisiologia, um ponto muito de atenção é o ligamento de voz, que desenvolve esse ligamento vocal, ele se desenvolve até os 12 anos. Então, uma vez que a criança lesione esse ligamento, ela não vai conseguir recuperar na vida toda dela. Então, isso é uma importância muito grande do regente saber. E aí, assim, eu sei que tem coros que tem o preparador vocal, mas também coros que não tem verba para pianista. E aí, o que você tem que fazer? O regente, independente de ter preparador vocal ou não, ele também é preparador vocal, porque às vezes o preparador vai uma vez na semana, uma vez no mês, e aí você que vai continuar. Então, acho que é muito importante o regente, não só a parte de fisiologia, como você falou, mas também experimentar na sua própria voz. Conseguir essas cores que você quer alcançar, entender na sua própria voz, né? Vivenciar o canto. Então, eu acho que é bem importante. E aí, quando você vivencia na sua própria voz, a sua escuta também amplia. E aí você sabe qual caminho, onde que tá para corrigir, para quem encaminhar. Então, por exemplo, a sua faixa etária é de 10 a 15. Você deve pegar muito começo de muda ou até muda vocal, né? Sim. E a gente sabe que as meninas, sobretudo nesse período, a voz já fica mais soprosa. E aí também o regente tem que saber, olha, isso aqui é fenda ou isso aqui é muda vocal, né? Então eu acho que tem todo esse conhecimento e assim, acho que a gente tem que trabalhar em parceria. O regente não faz um papel do fono e o fono também não pode fazer o papel de um professor de canto, que a gente vê também essa confusão, né? Então é um ponto de atenção bem importante. A gente tem percebido muita gente, assim, até que é de igreja, que canta há bastante tempo, e aí essa pessoa resolve fazer um curso de fonoaudiologia superior, e por cantar bem, ter uma voz bonita, começa a misturar as coisas. Dá palestra sobre voz cantada. Não estou duvidando da capacidade da pessoa entender muitas questões da parte musical. Mas como que uma fonoaudióloga começa a trabalhar, assim como professor de canto, né? A gente tem que ter essa parceria. Porque eu conheço, como músico, eu conheço o que é tessitura e extensão, isso medindo na partitura e conhecendo essa parte técnica musical. E trabalhando nessa questão que você mesmo disse, a parceria, vai chegar um momento que eu tenho necessidade e preciso ter essa pessoa do meu lado, esse profissional, né? Porque, principalmente quando a gente trabalha com vozes em mudança, e o menino, ele muda muito antes que a menina, né? Tem meninos que têm 14 anos que já têm essa mudança já bem aparecida. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Isso eu acho uma questão ética também, acima de tudo. De responsabilidade e também uma questão ética que a gente precisa ter. Enquanto Hoje a professor... gente... Desculpa, Paulo, pode falar. Não pode dizer. Não, eu ia falar que acho que enquanto profissionais da voz, independente se professor, Sim. regente, a gente pelo menos uma vez por ano tem que fazer um check-up para ver como está a nossa voz, né, no otorrino, se precisa fazer uma fono. A nossa demanda, acho que o regente é muito ingrato no sentido de que a gente não para de usar a voz no ensaio, né? Ou a gente está falando, ou a gente está mostrando, cantando. Então, a gente tem que ter um domínio muito grande da nossa voz também. É uma demanda vocal grande e não substitui, por exemplo, o ouvido de um professor. Então, acho que também, eventualmente, ou se possível, fazer com frequência aulas de canto para educar sua própria voz, para cuidar melhor da sua voz, também é muito importante que o regente tenha esse cuidado. Afinal, é o nosso instrumento de trabalho, né? Então, acho que é bem Às vezes importante. é a falta de tempo, né? Sim, sim. Só que aí quando a gente fica doente, aí a gente tem que ver, né? Porque são muito pequenas, muito sensíveis as nossas pregas vocais. E às vezes uma demanda muito grande, a gente acaba se lesionando. E mesmo quem já conhece, acho que é importante ter esse cuidado. Mas pelo menos o otorrino, acho que a gente tem que pôr na agenda, põe lá em janeiro, em julho, que é férias, e tem que ir, porque é muito importante ter esse cuidado.
Tudo bem, obrigado. Uhum. Obrigado, Luísa, por sua pergunta. Eu que Alice, agradeço. oi? Pode falar de novo. Eu que agradeço, professor. É uma graça. Uma graça. Alissa, Oi, meu nome é Alissa, eu tô no nível 6 da musicalização e eu toco violino. E a minha pergunta é, você só trabalha com preparação vocal ou, tipo, você faz a preparação vocal e liga outras áreas à preparação vocal? Certo. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que não tem como você ser só preparador vocal. Assim, você trabalhando com música, a gente trabalha com muitas outras áreas. Enquanto regente, você estuda a regência, você estuda análise, harmonia, tudo que está envolvido para interpretar um repertório. E assim, especialmente com crianças, eu acho que a gente também tem que estudar a educação musical. Então, todos os métodos ativos, como a gente consegue aprender. Então, ele é um estudo no preparo vocal, quando eu falar, vamos estudar a ludicidade, é pedagogia coral, mas também tem muito de educação musical que a gente vai desenvolvendo, né? Eu não sei se você quis saber também, se, por exemplo, além de cantar, eu toco um instrumento. Seria isso também, Alicia? Não. Não. É só do que eu uso para o preparo vocal. E é claro, você isso. conhecer, conseguir tocar um instrumento também, acompanhar. Eu confesso que eu sou um pouco mimada, porque todos os projetos que eu trabalho eu tenho, assim, muito bons pianistas, então tem alguns que já trabalham comigo que eu só olho, Ré maior, ele já sabe o que eu quero, então eles vão atrás de mim. Então, eu confesso que nesse sentido, o piano é algo que eu não tenho uma proficiência tão grande, porque eu sempre, os meus estudos sempre foram com canto, toda a minha iniciação musical, a minha especialização é em canto. Mas com certeza o piano ajuda muito, pelo menos tocar um vocalize, alguma cifra nisso. E é um trabalho bem amplo. E assim, acho que também é você ser curioso, né? Então, para ser preparador vocal e regente, acho que a gente tem que ter essa curiosidade. Como eu disse, pesquisar muitos coros, ouvir muita coisa, ver o que você gosta, o que você não gosta. Também eu falo que em loja de 1,99, assim, eu sou meio doida da 1,99. Eu já olho cada brinquedo que tem, o que eu posso usar, o que eu não posso. Então, muitos brinquedos, muitas coisas que eu uso no meu coral, eu descobri, assim, em loja de 1,99, em feira de artesanato. Então, assim, você também tem um pensamento de, nossa, o meu coral tá com uma dificuldade de articulação, o que eu posso fazer? E aí eu achei na loja de 99 uma boquinha que você aperta e mexe. E aí super funcionou. Então, acho assim, ter isso, né? Outro dia eu estava trabalhando as durações das notas e eu encontrei numa loja de 99 um trenzinho que cada carrilhão, assim, cada pedacinho dele dava exatamente a divisão das notas. Então, você vai vendo música e educação musical e coral onde nem foi feito para isso, né? Então, acho que Foi tem esse baseado olhar nesse também. trenzinho que você fez o mosaico? Ai, não, Que lindo aquele mosaico. o meu coral virtual do Trem da Serra, eu ganhei uma partitura de um amigão, assim, falou assim, eu cantava, foi a minha primeira partitura que eu cantei em coral. Eu falei, tá bom, eu não conhecia, e aí as crianças amaram, e a gente foi fazer alguma coisa simples, porque eu acho que coral virtual, o menos é mais, a gente sabe, Sim, né, sim. o trabalho Penso que assim dá. também. E assim, foi super legal, mas com certeza eu posso usar o trenzinho também com essa música, fazer uma aula do trem, e aí eu faço um vocalize meu que tem o trem também, depois a gente brinca de divisão das notas com o trem e termina com o cânone. A gente pode fazer uma aula temática assim e fica super legal. Você estava dizendo aí sobre a importância de tocar o instrumento, e principalmente o harmônico. Eu tô lembrando aqui de mim. As pessoas que não me conhecem da minha formação aqui acham que eu sou formado em piano, porque eu me vejo tocando mais do que cantando, porque eu sou formado em canto lírico, Uhum. licenciatura em música e licenciatura em artes. Mas eu fico mais, às vezes, no piano do que os meus colegas que formaram comigo em canto lírico, a maioria cantam em teatro. Eu não canto mais porque, como você disse aí, eu estava até me escondendo um pouquinho aqui, por falta de tempo de ter eu confesso para vocês todos aqui, eu preciso procurar mais otorrino. Eu faço esse exame, mas eu quero fazer mais de uma vez por ano, porque eu trabalho com vários corais.
desde criança até a terceira idade. Então, a gente acaba cantando todas as vozes. E daqui a pouco há alguma pergunta sobre esse sentido. Mas a próxima pergunta eu vou fazer para você. Nesse tempo de pandemia, Juliana, como é que tem sido seus ensaios online e suas aulas? Porque a gente percebe que muitas pessoas, muitos regentes fizeram testes pela mídia e está dando muito eco, né? Então, qual o programa, como é que tem sido seus ensaios, como que você faz os exercícios e as suas aulas online nesse tempo? Eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Nós Todo mundo estamos, quer assim, saber. todo mundo quer saber, a gente está passando por um período de muita adaptação, né? Assim, acho que de reinvenção da maneira de dar aula. Bom, vou falar minha experiência com Canarinhos da Terra, da Unicamp. Eu tenho um grupo infantil lá, que é um grupo Kids, que vai dos 7 aos 11 anos de idade. Quando começou, a gente não sabia muito bem acho que a gente não tinha muita noção do tamanho da pandemia, de tudo que estaria envolvido, do tempo, né? Então, por exemplo, nós ensaiamos na Unicamp, semana passada foi falado que a Unicamp não vai voltar a aulas até o final do ano, então vai ser tudo ensino remoto, então isso afeta a gente também. Então, o meu coral não volta no presencial esse ano, porque nós não temos como ensaiar. Então, a gente precisa aprender a usar essas ferramentas. Então, assim, no primeiro mês, quando a gente ainda nem sabia, até aquela coisa meio sabe nada inocente que a gente ouve por aí, né? Eu usei videoaulas. Então, primeiro mês eu só gravei aulas e aí eu dividi em 3 atividades. Eu fazia geralmente um vocalize, mas um vocalize que eu explorasse muitas coisas. Então, até fiz uma live no Fladem, no comecinho do mês, e eu Sim, apresentei um vocalize do Japão Sushi. Então, eu, por exemplo... eu tenho. Você tem a partitura, né? Ai, que legal. Consegui. Legal. Então, o vocalize, por exemplo, eu poderia ensinar ele... Deixa eu pegar aqui o dó maior. Eu poderia fazer primeiro ensinando em boca Kyusa. Depois eu posso colocar o texto. No Japão tem sashimi, tem temaki, sushi, e vai modulando. Depois eu posso, por exemplo, fazer com uma no solfa, que nós estamos trabalhando a escala pentatônica. Dó, ré, mi, sol, lá, dó, lá, dó, lá, sol, mi, ré, mi, dó. E vai com dó móvel, vai modulando, trabalhemos no solfa. Depois eu consigo fazer um cânone. E aí, na verdade, esse vocalize do Japão Sushi, ele é um quadlibet, que é uma sobreposição de melodias. Então, são 4 melodias. Então, a primeira é essa, a principal, o Japão. A segunda, geralmente as vozes mais graves fazem. Pão, Japão, 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 Japão. E continua ininterruptamente. Depois, uma terceira voz. Tem temaki, tem temaki, tem temaki, tem temaki. E a última, sushi, sushi. Só isso. E aí você pode dividir em 4. E aí eu tenho usado muito aquele aplicativo Acapela, que eu consigo gravar eu cantando em 4, 2 telas. E é legal porque as crianças conseguem perceber a polifonia vocal, como se fosse um coral de verdade. Que eu acho que essa dificuldade, a gente tem esse delay, esse atraso, e a gente não consegue abrir o microfone e cantar todo mundo junto, né? Então, acho que a grande perda do canto coral nesse modelo online é isso, de não poder ouvir todas as vozes tocando junto, de trabalhar esse timbre. Então, assim, eu falei todos esses exemplos do Japão Sushi porque eu sempre fazia um vocalize bem trabalhado. Ainda posso, nesse vocalize, por exemplo, fazer uma brincadeira. Então, não pode cantar o nome das comidas. No Japão tem e... Ou contrário, só posso cantar nome de comida. Sashimi, temaki, sushi. Então, assim, um vocalize, um exercício que eu posso trabalhar de 5, 6, 7 formas diferentes. E não precisa ser na mesma aula, eu posso trabalhar um pouquinho em cada aula. Então, eu sempre escolhi vocalize que tivesse essa amplitude de trabalho. Depois, repertório. E aí,
eu acho que a sacada de quem está trabalhando com coro virtual, nesse ensino remoto, é dividir o conteúdo. Então, por exemplo, meu coral está cantando Here Comes the Sun, do Beatles. Primeiro, eu só passei pronúncia em inglês. Então, eles ficaram uma semana estudando essa pronúncia em inglês. Depois, eu ensinei a parte lenta. Então, eu mandei num andamento muito lento, para que elas pudessem ir encaixando aos pouquinhos. Ou eu poderia ainda passar em trechinhos, se eu quisesse. E depois que eu fui para o andamento, no tempo que eu quero, andamento rápido, né? Então, assim, eu acho que também não adianta mandar o mesmo áudio, a mesma atividade toda semana, porque a gente vai ter dois perfis. Vai ter aquela criança que vai amar e vai estudar muito, muito, muito a semana toda, todos os dias, e vai chegar com tudo pronto. E vai ter aquelas que vão estar super sobrecarregadas com a escola, as famílias vão estar em home office, que não vão conseguir fazer, e aí eles não vão fazer, eu vou fazer uma vez e não vai adiantar. Então, acho que também dividir esse repertório, eu tive esse momento, e sempre mandava uma atividade de musicalização, por exemplo, alfabetização musical, então uma leitura rítmica, alguma coisa assim. Então, as minhas videoaulas, elas tinham essas três frentes: preparo vocal, repertório e musicalização. Depois de um mês, quando a gente começou a entender que talvez a gente não fosse voltar esse ano, como a gente não vai voltar esse ano, eu percebi que as crianças estavam começando a sentir muita falta de estar num coral, até pela saúde emocional delas, de ter essa rotina, de saber, olha, quarta-noite é Canarinhos, sábado de manhã também. No final, eu acabei abrindo mão do sábado de manhã, porque eu acho que é muita demanda para elas estão muito estressadas, as crianças que eu estou trabalhando, assim, ficam muitas horas na frente do computador. Então, eu faço na quarta-feira ensaio online pelo Zoom, e aí de 1h30 eu faço 1h10, 1h15, depende. E no sábado eu posto no Google Classroom, Google Sala de Aula, uma atividade complementar. Então, por exemplo, essa semana, a semana passada elas tinham que memorizar o texto da canção que a gente fez. Essa semana eu já mandei as duas vozes para elas tentarem cantar ouvindo as duas vozes sem se perder. Meu coro ainda é bem iniciante, então pode parecer simples, mas para uma criança que está começando a cantar duas vozes, ela entrar numa outra voz é algo muito comum. Então eu fui trabalhando dessa maneira. O que eu trabalhava na aula online, eu reforçava, eu tenho reforçado no sábado. Eu posto no sábado de manhã para que a família possa fazer, ou no horário do ensaio, ou então, se preferir, em algum outro momento do dia, do final de semana, né? E nesse ensaio online, um recurso que eu tenho usado, que eu acho que otimiza muito, é aquele breakout rooms, que é separar em salas menores. Então, geralmente, o meu pianista fica com uma voz, eu fico com outra por um tempo. A gente consegue trabalhar mais pontualmente. Nesse momento, como as turmas estão menores, eu consigo que elas abram o microfone e cantem individualmente para eu ver como é que está a técnica vocal, para eu ver como é que elas estão entendendo a afinação, entendendo o repertório. Então, eu consigo, nesse momento mais separado, ter isso, né? E, por exemplo, em Vocalizes, quando junta todo mundo, eu costumo cantar a capela. As crianças, infelizmente, de microfone desligado, isso é um problema que eu não consegui ainda resolver. Não sei se alguém já tem uma solução para isso, né? E eu costumo ensinar passando, prevendo alguns erros que eles vão ter. Então, por exemplo, uma vogal que eles vão cantar errado, ou uma articulação que vai ser preguiçosa. Então, eu já brinco com eles para eles também trabalharem comigo. Esses são errados, esses são certos. E aí, depois que eu já fiz a minha parte, ensinei o que eu queria, trabalhei o som que eu queria, eu estou vendo também, né, as câmeras deles, consigo ver a boca, como é que tá, tudo isso. Aí eu fecho o meu microfone e quem abre é o meu pianista. E aí ele toca. Então, por exemplo, para um vocalize, para não começar no susto, na primeira tonalidade ele sempre toca sozinho e depois as crianças entram na segunda vez. E elas vão cantando no tempo que chega na casa delas, porque a gente sabe também que o áudio chega em momentos diferentes e da maneira como elas podem. E aí essa verificação do que elas aprendem acontece mais nesses ensaios separados, nas salas menores, ou então em plantão de dúvidas. Para fazer o coral virtual, por exemplo, eu abri plantão de dúvidas, que elas pudessem entrar, cantar para mim, a gente vai corrigindo. E aí eu tenho feito assim, Paulo. Uhum. Interessante, porque essa questão de você pedir para que as crianças cantem para você, desativem os microfones, é até interessante, porque uma ouve a outra.
Isso. E aí, nesse momento, eu tento sempre criar um ambiente muito positivo, sabe? De, por exemplo, eu falo assim, gente, quem pode falar um elogio para a pessoa que acabou? Porque você se expor é difícil, né? Nós, como adultos, estamos num curso, quem vai? Um voluntário. Todo mundo já começa a olhar para baixo, ninguém quer. Essa exposição, ela é difícil, né? E para a criança, eu acho que eu sempre tento criar esse ambiente positivo, de nós vamos falar, olha, um elogio, parabéns, foi muito bom isso, mas aqui você pode corrigir. E aí, nessa atividade das crianças se envolverem nesse processo, elas também desenvolvem o senso crítico, que eu acho que é muito importante, para elas saberem o som que elas querem. Então, assim, as minhas crianças, elas são danadas, porque às vezes essa coisa de ficar estimulando o senso crítico e tudo mais, às vezes acontece a gente ir num encontro de corais, às vezes tem um coro que está começando, que não tem. Elas já me olham na hora, eu falo, olha pra frente, sabe? Quando elas escutam alguma coisa que não tá muito legal, eu falo, nós falamos no ônibus, aquela coisa meio de mãe, nós conversamos em casa, porque elas já sabem o que funciona e o que não funciona, né? Então eu acho que isso é bem interessante, assim, de desenvolver. Obrigado. Luiz Guilherme, sua pergunta. Oi. Sua pergunta. Ela foi aqui no chat, mas você não viu, né? Não, gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Peraí que eu... Você quer falar, Luiz? Acho que é mais fácil. Talvez. Peraí, deixa eu achar aqui. Opa, eu tenho pergunta não. Tá bom. Confundi aqui, porque tinha uma coisa. Então, pessoal, eu pedi para o pessoal se inscrever aí no chat para fazer as perguntas, tá bom? Então, quem vai começar é a Renata. Logo depois a Lília. Se apresente para a gente. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem. Vocês estavam conversando, a gente estava falando um pouco sobre... Renata, desculpa, apresenta para a gente quem você é, de onde que é, por favor. Desculpa. Eu sou de Santos, eu trabalho com um coral infantil no Curumim do Sesc Santos. Como é que é o nome? Curumim, programa Curumim do Sesc Santos. Quase o nome daqui do coro que eu trabalho aqui. É um programa para crianças de 7 a 12 anos que tem em quase todas as unidades do Sesc São Paulo. Tá? E aí lá a gente desenvolve diversos tipos de atividades e uma delas é o coral infantil. E também trabalho com coro adulto. A gente estava falando um pouco sobre muda vocal em algum momento da conversa, né? E eu estava pensando um pouco sobre isso. Assim, eu tenho crianças de 7 a 12, muitas das mais velhas já estão entrando nessa fase, né? E eu queria saber como é que trabalha com essas duas questões num mesmo grupo. Tá? Assim, eu conheço gente que fala assim, não vou trabalhar com essa faixa etária, tchau. Né? Conheço gente que tenta de fazer divisão, enfim, vai tentando, vai dependendo, né, do grupo. Então, eu queria saber como é que você lida com essa questão. Certo, ótima pergunta, Renata. É muito curioso porque esse assunto de muda vocal sempre surge e eu acho ótimo, porque a gente é realmente um tabu, né, pra gente, como fazer tudo. Bom, no Canarinhos, eu tinha antes a minha faixa etária até 12, então acho que com 12 você passa mais por essa questão da muda do que com 11, pelo menos os 11 que eu tenho agora são meninas, então é um pouco mais tranquilo, né? Depende muito. Se é, por exemplo, um menino que é mais acentuada essa muda, eu vejo o tempo que ele está no coral. Então, eu tenho alguns meninos que já estão comigo desde 6, 7, 8, então é mais fácil, por exemplo, pedir para eles usarem essa voz infantil, essa metodologia do mestre Rilek, de usar o falsete, então eles conseguem, mesmo desenvolvendo. Aí eu tenho esse cuidado de no preparo vocal, por exemplo, fala assim, agora só quem consegue. Então eu desço um pouquinho as minhas notas, então canto um lá, sol, assim, no vocalize, que não é uma sol 2, o grave eu não costumo fazer com vozes iguais, porque eu acho que pesa, é voz de peito, depois quando eu quero subir não consigo, mas quando eu tenho esses casos em vocalize, eu costumo trabalhar mais amplamente essa tessitura, mas aí depende, se o menino já canta há um tempo, ele não tem muita dificuldade de usar essa voz, costuma não ter muita dificuldade
de usar esse falsete. Outra possibilidade é sempre colocar na voz mais grave, que acho que é mais perto da tessitura que ele tem agora, que ele vai desenvolvendo. Eu tenho a sorte de trabalhar com pianistas homens, então é mais fácil explicar também essa transposição para ele, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse tabu está muito relacionado com a sexualidade, gente. Muitos meninos acreditam que, se eu cantar com a minha voz o falsete, vou ser menina, né? Então mexe com isso, o que não é. Então a gente desmistifica, traz também outros exemplos de meninos cantores, por exemplo, Libera, que tem notas super agudas, né? E tudo isso. Então, adaptação dos arranjos, eu tento também ouvir mais individualmente. Sabe aquela coisa, gente, agora eu vou ficar, mas fica um ou outro só para eu ouvir, para acompanhar também essa muda. E lá no Canarinhos, a gente já tem um grupo team. Então, se eu percebo que para o menino tá muito difícil, aí eu já passo para o outro grupo. Mas eu tenho essa possibilidade, né, de passar de grupo. Eu entendo também que o coral, ele é uma prática vocal, a gente busca excelência artística, mas assim, ele também é uma prática social. E às vezes se eu falar para o menino, não vem mais, isso vai ser tão frustrante para ele, porque lá é um momento que às vezes ele vai ter um outro colega que também está mudando vocal, na muda vocal, que vai quebrar a voz e ele também vai se identificar. Então aí eu me questiono até que ponto que a gente também tem uma tolerância com esse menino, de acolhimento mesmo, essa muda, porque varia muito, né? Às vezes tem meninos que têm uma muda super rápida, outros demoram um pouco mais. Então, assim, acho que não existe uma fórmula mágica, a gente vai testando um pouquinho assim, e é o que eu tenho feito, mas eu acho que ele participar, pelo menos os vocalizes, cantar o que conseguir, eu também sempre reforço isso, canta o que você consegue, não força, e às vezes ele vai no tempo dele, no que ele consegue, mas ele tá participando, ele tá fazendo, ele tá interagindo, então acho que isso também é um ponto a se pensar. Eu sou contra tirar, eu acho que a gente não tem que tirar, porque a gente pode perder vozes muito boas por essa rejeição, por conta de uma muda vocal, que é algo que vai passar. O que acontece é que o aparelho fonador dele, a prega vocal dele vai dobrar de tamanho, então ele tem que entender essa nova voz e como usar. Né? Eu não sei, o Paulo trabalha com muda vocal, não sei se você quer falar alguma coisa diferente que você faz, Paulo, sobre a questão da muda. Então, o que eu tenho feito quando eu percebo que tem acontecido a muda vocal, especialmente nos meninos, eu tenho mudado de voz, mas tenho colocado esses meninos em uma outra, no Curumins especialmente, tá? Porque aqui tem alunos meus da musicalização infantil que fizeram as perguntas para você, que também tem o coro da musicalização da Faculdade de Música que eu trabalho, né? E então eu costumo mudar de voz. Se ele estava numa voz mais aguda, ele começa a ir para uma voz média, mas que ele também sinta alegria e satisfação em estar participando e que eu não coloque em exposição, porque quando a voz está mudando, automaticamente o menino ou a menina, ela fica exposta, ele fica exposto, mas de uma forma que eu não exponha esse aluno e que também tenha a mesma alegria e satisfação de estar participando como participava cantando naquela voz, mas também ensino que há uma mudança vocal, além de ensinar estilos, além de levá-los a ouvir uma referência. A minha referência que eu gosto muito de ouvir e trabalho com o Henry Leck, Dalcroze, né? O ritmia, eu gosto muito de trabalhar com isso, com essa pedagogia, essa didática, mas tenho colocado os coros do Gran Finale para eles ouvirem. O Libera, que para mim, esse DVD do Libera está fechado aqui em 10 chaves. Fiz uma cópia desse DVD, mas todas as vezes que eu posso, e assim, a gente sabe que já tem no YouTube, né? Mas quem não conhece, pessoal, depois procure no YouTube. Libera. É um coro de meninos, homens, da Inglaterra. Lindo demais. Voz agudíssima e todos são solistas. Então, quando há essa mudança, essa cambiata, né? A gente começa a colocar em uma segunda voz ou na melodia, mas dependendo também da estrutura da peça. A gente precisa conhecer também. Né?
E dependendo também, se for um arranjo, você consegue criar uma terceira voz que faça poucas notas, de repente um pedal, alguma coisa assim. E aí isso entra também o conhecimento do regente, né? Dessa adaptação, dessa escrita de arranjo. Às vezes coisa muito simples, porque tem muitos meninos que é muito reduzida a textura dele. Então você faz assim algo mais simples que funcione e ele tá lá cantando. E a gente sabe que nem que ele participe desse aquecimento, ele também, durante o preparo vocal, ele tá aprendendo a lidar com essa nova voz. Você pode pensar em exercícios para essa nova voz. Acho muito legal também, se o seu coro já consegue, cantar com a construção dos acordes. Então, de repente, eles fazem a nota mais grave, a tônica, de repente, as contraltos, ou voz 2, não sei como chamam, a terça, depois outra quinta. Então, acho que também essa construção que eles se sintam fazendo música, cantando, acho que é muito positivo para a autoestima, assim, deles nesse momento. Exatamente. Ou, muitas vezes também, dependendo da peça, o que eu tenho usado, vou citar o Luiz Guilherme Carlesco, que está aqui, que eu disse que ele ia fazer uma pergunta. Não tem pergunta não, Paulo. Que eu tinha mandado para ele, ele não viu. Eu tenho usado, o Luiz Guilherme já está mudando de voz totalmente. E ele falou, Paulo, não quero sair agora não. Eu falei, então tá bom. Algumas apresentações você vai reger o Curumins. E aí eu toquei e pedi para ele reger. E a gente vê a satisfação, a alegria dele realizar essa questão de reger o coro que ele cantou desde a musicalização. E agora ele está no Curumins. Ele é enorme, ele é quase o meu tamanho. Então, não é mais Curumins, é Curumãos, né? A Patrícia Costa fez interessante num dia no curso que eu fiz com ela, que ela falou que ela tinha um menino que a muda foi muito, muito, muito acentuada. Então, assim, ele não conseguia nem cantar, era muito desafinado. Então, no caso, no semestre, ele foi o narrador do concerto dele. Então, assim, não que eu esteja falando que tem que ser sempre o narrador, mas, assim, às vezes com isso, que nem o Paulo falou, de usar também a experiência deles, a habilidade deles com outras coisas. Porque uma coisa eu sinto muita falta, assim, eu acho que pelo que eu vejo, né? Meu foco é sempre o infantil e eu tenho muita parceria com as minhas famílias, porque acho que a gente trabalha não só com criança, a gente trabalha com família também. Mas o que eu vejo dos meus colegas que trabalham com o juvenil é esse envolvimento dos jovens. Você pede, eles vão lá fazendo. Então, teve amigos que falam assim, nossa, qual é o programa que você está fazendo? Eu tenho uma equipe de jovens que estão mexendo, eles vão me ensinar. Então, assim, acho que o jovem também muda vocal, ele tem como ajudar o regente nessas descobertas, ele é mais proativo, ele tem uma autonomia de fazer que às vezes é muito maior do que a criança, né? Então, usar dessa possibilidade, desse ponto positivo, né? Lília Valente, você se apresente para nós, a gente não te conhece. Oi, gente, boa tarde para vocês, tudo bom? Tudo bem. Primeiro eu queria falar oi para a Rúbia, que está aí assistindo. A Rúbia é a minha mais nova aluna da minha oficina que chama Coral Infantil Primeiros Passos, que agora com essa pandemia... Você viu falando sobre ela, né, no início. Foi minha aluna de musicalização, depois na licenciatura. Oi? Você viu eu falando no início, né, que ela foi minha aluna na musicalização infantil, depois foi minha aluna na licenciatura. Então, agora atualmente ela é minha aluna da licença. Ah, é? Gente, olha só, Juliana. Olha como é que está a questão aqui. Difícil, eu não quero me intrometer, tô aqui só assistindo. Não, eu fiquei muito feliz porque ela está aí, a gente está tão longe, né? Eu em São Paulo, ela aí no Espírito Santo, e aproveitando a oficina dos Coral Infantil Primeiros Passos, achei muito bacana e espero que ela esteja vendo os vídeos e traga logo perguntas, viu, Rúbia? Agora, a minha pergunta para você, Juliana, é o seguinte: você estava comentando sobre a diferença das nossas vogais com as vogais americanas, né? E é uma coisa que eu tenho visto muito na prática, é assim, como é difícil para nossas crianças o I e o E, assim, como elas espremem o I e o E, né? Então, a minha pergunta é, por que sai tão espremido, né? A gente não tem tanta dificuldade. Claro, o U é óbvio, né, gente? Claro, mas mesmo o A é mais fácil de conseguir uma coisa arredondada, mas na hora da gente trabalhar essa unificação,
eu sinto, principalmente o coro iniciante, né? Aquele coro que está começando, coro de criança de escola pública, que não tem vivência musical, não teve musicalização, nada disso, né? Então, eu vejo muita dificuldade no I e no E. Então, eu queria te perguntar, por que dessa dificuldade, né? E como que você compara isso com as vogais americanas e alternativas também, né? Tá bom? Sim, obrigada pela sua pergunta, Lília. Em geral, o português é tudo muito horizontal, né? Nosso I a gente faz sorrindo, E também. E assim, eu acho que meus corais, a escola é Matern Leck, então as vogais dele, né? Então eu lembro muito dele fazendo o I com o bico, eu acho que isso ajuda muito. E porque quando eu faço o bico, eu também levanto o meu palato, né? Então brincar de, por exemplo, do U pro I, acho que fazer essa transição do U pro I, eu acho que é a melhor vogal que tem para criança, é o U. Então, brincar dá vontade com... de cantar tudo em U. Sim, sim. Então, acho que o U ajuda muito a gente conseguir essa sonoridade do U e o E. E aí, acho que a ideia do maestro sempre falava do francês, de fazer biquinho de francês e tudo bem. Então, assim, primeiro, eu acho que tem isso, de entender que não é o I e o E que a gente fala, e brincar com isso. Então, por exemplo, eu sempre faço as crianças fazerem o I e o A errado. Vamos fazer só com I. I. Agora põe o bico, subo o espaguete. I. Então, brincar, porque eu acho que a gente perde um tempo só batendo, tá errado, tá errado, tá errado. Então, essa coisa do desconstruir, construir, acho muito legal, assim. Outra questão também, eu acho que com corais muito iniciantes, às vezes trabalhar só a vogal pura é difícil para eles. Então, usar as consoantes, colocar, por exemplo, vi, né? De repente, mi. Então, explorar um pouquinho dessas consoantes para que a gente consiga a colocação mais ideal, assim. Então, é uma coisa que eu faço, às vezes, o vocalista do Matern Leck, com coros muito iniciantes que nunca cantaram, eu não consigo fazer só as vogais puras no começo. Então, eu sempre busco o Fá maior, mas às vezes uma criança que nunca cantou, o já é muito difícil. Então, às vezes começa em Ré maior, aí eu vou aumentando. Então, acho que tem um pouquinho disso, assim, né? E eu acho que usar o U como com o I de transição ajuda muito. Ui, 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 ui. E acho que elas têm que entender que é uma ressonância, assim, o bocejo, uma coisa, porque o I também não é só articulação, né? Às vezes a ressonância tá mais baixa. Eu posso fazer. Sim. E aí, então, subir essa ressonância, né? Então, acho que tem esse trabalho. E aí, eu acho que o U sempre faz os glissandos, vamos trabalhar muito isso. Eu penso um pouco assim. Não sei se respondi. Então, eu tenho feito com esses corais que aparecem assim, do nada, né? Eu tenho feito, por exemplo, o do leque em binário no máximo, porque quaternário não sai de jeito nenhum, imagina, né? É uma loucura. E até sugiro isso na nossa oficina, né? Quando eu comento dele, eu sugiro do jeito que eu tenho feito, com coros iniciantes, né? E às vezes eu uso U, O, I, sabe? Parece que o caminho do U ou I, no caso desse exercício específico, né? Depois o O, depois o I, né? Eu tenho a impressão que fica não é, mais próximo, de uma certa forma. Ele fecha menos o I, se ele vai do U para o I, do que do U, do O e do I, sabe? Será? Essa coisa que eu estou observando na prática faz sentido ou não? Faz. Eu acho muito... Eu também, com os meus coros bem iniciantes, eu não consigo fazer em quaternário lento, até porque a gente sabe que quanto menor a criança, a capacidade respiratória dela é menor. Então, com 7, ela ainda está desenvolvendo pulmão. Então, para uma criança fazer um fraseado super longo, ela não vai conseguir. E aí, se você já ensinar também a respiração coral, não sei se é útil nesse momento uma criança tão pequena, né? Então, eu super gosto também de fazer menor, assim, mais rápido, né, para eles. Sim. E eu também acabo adaptando. Então, por exemplo, as sequências, eu vou criando outros exercícios, porque também é criança que canta o ano todo e ela já fica... A gente vai adaptando um pouquinho os exercícios, né? O que acontece, o que eu vejo, assim, tecnicamente falando, é que o maestro escolheu a sequência porque o U é a nossa vogal mais posterior, é a mais funda, né? U. E o I é mais frontal. Então, ele quis fazer U,
I, E, O, A. E aí ele vai construindo. o Então ele caminho ao vai do contrário. fundo para frente e aí volta para o fundo. Ele quis fazer essa plasticidade, se é que a gente pode falar assim nessa palavra. Quando você faz Entendi. o U e o O, eles estão mais perto. Então por isso que é mais fácil dele entender. O O, aí você veio para o I, ficou mais fácil. Você pode usar essa alteração de vogal, que eu acho que não tem problema, porque é isso, a gente tem que refletir, né? Quando eu fiz o Claro. trabalho do mestrado, eu sentia muita dificuldade de fazer o A. As minhas crianças, nossa, era muito difícil o A. Então eu usei o O, porque tá no nosso repertório de vogais também, o O. E aí o som que eu conseguia no O fazia total sentido. E eu trabalhei muito O, e aí eu consegui migrar pro O, pro A, quer dizer. Então vale a pena isso também. E eu tenho um exercício, que é o IEE, que a gente faz o caminho de construção. Então, a gente faz I, E, A, O, U, para a criança Ao contrário. na ordem para ela entender também esse aprofundamento, né, do palato, tudo mais. Então, ele é assim, o meu. I, E, I, E, A, O, Muito bom. Então, pensar também no agudo, qual é a vogal que eu coloco. E sobre o I e o E que você falou, Lília, muitas vezes a dificuldade tá porque nas notas agudas tá I e E, que é uma vogal mais estreita, ela é mais fechada, então para a criança não tem espaço. O iniciante não consegue fazer o I lá em cima. Acho que um coral que já tem uma experiência, é importante trabalhar I e E nas notas agudas. Mas para um iniciante também facilitar de repente colocar um O, um O, um U, um A, né, no agudo. Acho que também faz sentido, assim. Muito bom. Maravilha. Muito obrigada. Adorei, adorei. Também, eu acho, trabalhar. Eu gosto muito de I e E mais pro grave, um médio, um O e agudo O, assim, depende. U, com certeza, nos mais agudos, assim. Acho que trabalhar também essas qualidades das vogais pro iniciante, talvez você precise fazer isso. Depois, quando a criança entende, claro, aí vai em toda a tonalidade, claro, toda a estrutura, né? claro. Mas acho que faz sentido, sim. Ô, Paulo, é muito bom a gente ter essa oportunidade aqui nessa conversa que está super afinada, poder conversar desses detalhes, né? A gente que trabalha com coral, às vezes tem um trabalho muito solitário, né? Então, eu trabalho numa ONG que a única pessoa de música sou eu. E aí você tem um monte de questões que surgem ali no seu dia a dia, na busca desse coral bacana, que você não tem com quem discutir. Você não vai pegar o telefone e você viu, Juliana? Estou aqui pensando, sabe? A gente, eu né, não tenho muitos, atualmente, como eu não estou em nenhuma escola de música, né? Então, eu tenho essa dificuldade. E, na verdade, eu senti isso bastante durante toda a nossa trajetória. É um trabalho muito solitário, assim, né? E são muitas coisas que você tem que dominar, né? É a regência, é a preparação vocal, é a cena, é o movimento, é a administração, Às vezes é tocar e reger. Tocar e reger, então, nossa, direto, né? Direto. Então, é uma oportunidade muito bacana a gente estar aqui, podendo tirar essas pequenas dúvidas que, nossa, para mim deu, assim, clareou, falou, puxa, ó, que bacana. Então, estou pensando, é meio por aí, né? Essa dica desse exercício, adorei. Obrigada, gente. Muito bom. Eu acho que um ponto positivo desse momento que a gente está vivendo é esse amplo compartilhamento, né, de experiências. Assim, eu tenho aprendido muito e acho que a internet reduziu totalmente. Talvez para eu poder ir aí para Vitória seria difícil financeiramente, agenda, tudo. E hoje eu posso estar aqui. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo que a gente tem feito. E muitas vezes a gente sabe como trabalhar. A gente só precisa de alguém para falar, é isso mesmo. Ou a gente também faço assim, de tipo, ufa, estamos no caminho. Você quer uma confirmação, né? Dividir mesmo aquela questão, aquela dúvida, aquela... Exatamente isso. Muito bom. Obrigada. Eu lembrei de uma questão aqui. Qual a diferença do professor de canto do regente para o preparador vocal? A gente tem essa questão muito acentuada, principalmente porque tem coros que existem, alguns ainda existem, né? Como a gente falou no início, tem coro que só tem um regente, nem pianista tem. Mas alguns coros tem pianista, tem regente, tem um preparador vocal.
É o preparador vocal que vai trabalhar a técnica vocal, respiração, alongamento, mas eu uso também muito essa questão que você disse desde o início, Juliana, a cor. É essa cor que eu quero. Eu falo muito isso com os meus coros. Eu quero essa cor, ou seja, essa qualidade sonora, né? E, claro que com conhecimento dos estilos, né? Interpretação, etc. Mas o preparador vocal ele não vai interferir em fraseado, não vai interferir no som, porque quem determina isso é o regente, né? É o professor, que foi bem colocado. Você, as funções, logo no início da nossa conversa, a função do preparador vocal, quando o coro, né? Tem esses dois profissionais trabalhando com ele, não é? Ou o professor de canto. E o regente, ele automaticamente ele é um professor de canto, Uhum. né? Tem alguns que até se assustam, né, com esse nome. Nossa, mas eu sou um professor de canto, pelo menos um pedagogo vocal, né? A gente tem que saber ensinar. Exatamente. É o que eu falo assim, eu não optei por seguir uma carreira de cantora, de ópera, porque eu sinto que eu sou um pouco mais útil, assim, nesse meio coral, né? Acho que tem uma hora, né, Paulo, estava falando sobre a gente ter muita coisa, acho que uma hora a vida também decide pela gente, né? Eu sempre levei muito paralelo a educação musical, a regência e o canto, e aí teve uma hora que eu tive que afunilar, e não tem como, e tá tudo certo, acho que faz parte disso. Mas o conhecimento, ele é sempre contínuo. O regente, eu acho que por isso que é tão ampla a formação dele, né? E a gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, usar a nossa voz. Talvez você não queira ser um cantor de ópera, um cantor que faça recital, mas você pode ser, e tá tudo certo se você quiser. Mas usar o seu aparelho vocal, saber usar, saber o que pedir, e até mesmo saber avaliar se o seu preparador vocal está fazendo um trabalho que é coerente com o seu ideal musical. Porque muitas vezes vem um preparador vocal que tem um super renome enquanto cantor, que não faz sentido com o som que ele está trabalhando com um coral infantil, por exemplo, né? Então eu acho que tem essa relação também. Sim. Alana, você tem a pergunta, pode fazer. Se identifica para a gente, pode fazer a nossa última pergunta dessa tarde. Oi, Ju, tudo bem? Eu queria perguntar a Se respeito... apresente para a gente, por favor, Alana. Perdão. Meu nome é Alana. Eu faço a preparação vocal de crianças e adolescentes, mas é num curso de teatro musical. Só que no final das contas eu trabalho como coro, né? Então... Em São Paulo? Aqui em Jundiaí mesmo. Ah, sim. É uma escola chamada... É um estúdio, né, chamado Anita Grossi. Uhum. E às vezes entram alunas novas, né? Até porque eles aceitam qualquer pessoa a qualquer momento, às vezes no meio do processo. E às vezes entram alunos com uma dificuldade imensa, imensa de afinação. E assim, como é tudo muito corrido, às vezes eu não consigo dar a atenção suficiente para isso, sabe? Você tem alguma dica? Como que você lida com isso, Ju? Afinação. Bom, a afinação ela é uma série de fatores, né? Primeiro, ela pode ser o domínio vocal, então essa criança ela precisa cantar, precisa começar, ela demora um tempo porque ela tem que entender essa voz, acho que é bem desafiador também quando a gente faz uma linha do começo, entre uma criança que cai de paraquedas, eu entendo porque eu já trabalhei em projeto que era assim, né? Então acho que tem um período dela entender a voz dela, de como usar. Tem uma questão de escuta, dela se perceber, de perceber o outro, perceber o que tá certo e o que não tá. E também acho que é ampliar a referência, porque a gente não tem na rádio, na televisão, um coral cantando. Raramente a gente consegue ver. Então, se a gente falar, o Brasil tem uma cultura de mídia coral, não tem. Então, às vezes, ele precisa ouvir outros grupos para entender como que é um coral, o que funciona. Então, eu lembro que, principalmente com os pequenos, que são bem sinceros, assim, primeiro ensaio tem aluno que fala assim, professora, mas e agora? Quando a gente vai cantar música de verdade? Então, música de verdade, na verdade, é o que ele está acostumado a ouvir, né? Então, tem isso de entender a voz, de entender a sua escuta, de percepção mesmo daquilo que ele ouve e reproduz, e tem uma questão de ampliar a sua referência, né? Vou falar um exemplo dessa questão de afinação que eu tenho notado com essas videoaulas, esse período que a gente está. Eu tive muitos alunos que afinaram durante esse período de quarentena.
porque as aulas gravadas eles conseguem ouvir. Então, minha sugestão é, principalmente para esses iniciantes, que você tenha, usar a tecnologia assim a nosso favor, de ter alguns exercícios que você possa enviar para eles, sabe, complementar aquilo que você faz, de imitação vocal. Eu acho que cantar com nome de nota é algo que eles entendem muito, melhora muito a afinação, assim. E a imitação vocal. Eu uso muito Manosolfa, de Kodai, né? Kodai. Então, para eles entenderem esse movimento, eu uso muito. E acho que escutar. Então, fazer brincadeiras, por exemplo, se na sua aula você puder fazer uma brincadeira em que é essa coisa de tirando as palavras, por exemplo, que eu falei do Japão Sushi, é muito legal, porque quando ele não canta, ele escuta, por exemplo, o piano tocar, alguma coisa. Então, também trabalhar essa percepção auditiva. E no seu caso em específico, eu teria alguns exercícios complementares que eu, de repente, eu mandaria, assim, para essa criança. Se puder, assim, de repente, chega... Pode mandar para as crianças todas aqui que estão aqui presentes. Não, eu não fiz ainda. Que doido. Vou mandar para todo mundo. Gente, levanta a mão aí. Eu não tenho essa linha toda. Ai. Você pode... Eu até perdi, você fez essa piada agora. Fala, eu perdi a linha do raciocínio. Não mesmo. Então, de fazer... Eu esqueci que eu ia falar. De chegar mais cedo. Eu confio em ti, né? Se você puder chegar mais cedo também, sabe? Pedir para eles ficarem mais cedo para chegar depois. E, de repente, na aula também, olha, gente, vamos ouvir isso aqui. Às vezes, um minutinho que você fala, pianista, sei lá, você mesmo, toca umas notas. E você canta desafinado. Tá afinado ou não tá? Porque às vezes a gente fala assim para uma criança, tá desafinado, mas ela não sabe o que significa. Então, você tem que também conscientizar o que é o desafinado, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Cantar muito, ampliar bastante isso, essa exploração vocal. Muitas vezes também a desafinação está nessa dificuldade de transição da voz falada para cantada. Então, explicar essa transição. E uns minutinhos, talvez, em separado, acho que poderia valer a pena. É um tempinho a mais que você fica, que depois a criança começa a entender. Né? Eu percebo, no caso das meninas, que até, principalmente as mais novas, assim, por volta dos 10 anos de idade, elas têm muito medo da transição, da passagem mesmo, sabe? Elas não conseguem fazer essa passagem, eu percebo. Tem isso, e tem, acho que talvez uma timidez, que isso também influencia. Com as crianças menores, uma coisa que eu notei que afinou, porque eles também estão mais atentos na frente do computador. E aulas menores, até respondendo uma pergunta da Gina aqui, as minhas aulas gravadas, elas são bem menores, então dão 20 minutos no máximo. Essas 3 atividades, aulas menores. Eu acho que uma coisa que está ensinando muito a gente é o menos é mais, sabe? É fazer o que a gente consegue, com qualidade. A gente, às vezes, no coral tem muita repetição e a gente acaba repetindo sem saber por que a gente está repetindo. Então, às vezes, fazer compartimentado, as coisas um pouquinho menores, mas com mais qualidade, eu acho que é uma grande coisa, assim. E acho que a atenção não adianta. Às vezes, em sala de aula, 20 minutos que você fica trabalhando uma música, você precisa fazer uma brincadeira para a criança voltar. Quem dirá na frente de um computador com o ambiente todo familiar que está acontecendo, você não está lá. Então, eu acho que o menos tempo, mas é mais efetivo do que uma aula de 1 hora, até para o próprio professor que grava, quem tem essa experiência de gravar, sabe quão trabalhoso tem sido, né, a gente fazer e tudo isso. E aí, no caso, voltando à sua pergunta, Alana, no caso das meninas de 10 anos, tem que ver também se não é muda vocal, porque a gente tem algumas que são bem prematuras que já começa com com a muda. Então, teria que investigar também isso, essa transição. E brincar com a voz, de uma maneira com que também não fique traumático, sabe? Porque eu acho que se a gente... tá desafinado, a criança também desanima. Acho que ir brincando e explorando isso. Obrigada, Ju. Nada. Obrigada, Alana. A Gina, que fez a pergunta, é minha colega da Faculdade de Música, professora doutora Gina Denise. Foi minha professora de História da Música. Que legal. O doutorado dela foi Educação Musical, né, Gina? Pode abrir seu microfone, Gina. Bom a gente ter colega da gente participando. Boa tarde a todos. Paulo é um querido. Juliana, assisti a apresentação da Juliana no Fladem. Eu sou representante do Fladem aqui no Espírito Santo. Nós tivemos algumas ações aqui no Fladem muito felizes. Agora estamos numa outra fase, né, com a questão da pandemia.
e o coro infantil é algo que me interessa muito. O meu mestrado eu tinha um coro logo no início dessa história de projeto social, e eu fiz a minha dissertação baseado nesse coro, projeto social, e hoje eu trabalho com coro infantil, trabalhei com outros, e hoje eu tenho um coro infantil muito iniciante na igreja. E aí eu estou procurando alternativas, porque eu me paralisei bastante com essa questão da pandemia e tudo, né? Me sinto bastante tocada com todas essas coisas, e acho que as suas dicas têm sido maravilhosas, e estou gostando muito. E parabenizo também o Paulo por essa iniciativa, que é uma tarde deliciosa da gente ter oportunidade de falar de coisas que são tão caras para a gente, né? O coro infantil, de pensar nas crianças, e de alternativas para a gente continuar fazendo um trabalho que é tão caro para as crianças também. Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela participação. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao final. Passa tão rápido, né? E foi uma tarde, como Gina disse, uma tarde muito gostosa de aprendizado, de trocas de informações, de diálogos, de conhecimento também, né? A gente conhece muita gente participando. Esses dias nós tivemos uma conversa afinada, que tivemos uma educadora musical de Lisboa participando conosco, Uau. Instrumentista e professora de educação musical e professora de trombone, se eu não me engano. Então, isso tem sido também um momento de conhecimento e de intercâmbio. E na próxima segunda-feira, às 15 horas, estará conosco o professor Dr. Eduardo Lakchevitz, falando para nós, e agora, coral? É o tema. Hoje foi a nossa querida Juliana Meleiro, que já tinha conhecido muito sobre o seu trabalho, tem a sua tese. Uma amiga minha, que é amiga sua, me passou a sua tese de doutorado. Gente, eu indico vocês a tese de doutorado de Juliana. Tem Vocalize lá na tese de doutorado dela. Tem alguns trabalhos que ela mencionou aqui na tese. Então, é um trabalho muito bem estruturado. E um trabalho para que a gente também tenha como referência nos nossos trabalhos de pesquisa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de estar conosco nessa conversa afinada. E eu já perdi até as contas qual que é essa, se é a 7ª, se é a 8ª, mas tem sido muito boas essas tardes de segunda-feira. Paulo, eu só tenho que te agradecer. Obrigada pelo carinho comigo, com o meu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada ao pessoal do Curumins, pessoal também da musicalização que esteve presente. Eu acho que é um grande diferencial dessa conversa afinada, de poder também trazer os jovens, porque eu falo que eu sou meio que filha do canto coral, né? E eu sempre tive muitos bons exemplos e de pessoas muito generosas na minha vida. E eu fico muito feliz de poder devolver um pouquinho daquilo que eu aprendi, né, com essas outras pessoas. E acho que você, é o caso da Rúbia, que você disse, está plantando essa sementinha. Eu acho que meus parabéns e muito obrigada pela sua generosidade de sempre trazer. Eu tenho acompanhado assim, a divulgação, nem sempre consigo entrar, mas assim, eu vejo uma versatilidade muito grande nos profissionais que você escolhe para estar aqui. Acho que é de muito aprendizado, não só para o pessoal aí do seu projeto, mas também para nós, regentes, que muitas vezes a gente não tem tempo e nem dinheiro de investir em curso. Eu sei porque é assim, e a gente está tendo essa possibilidade de aprender de forma gratuita e com muita qualidade. Então, quero agradecer, por favor, continue em nome do Canto Coral Brasileiro, continue com essa iniciativa e muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Quero agradecer também mais uma vez a presença da Lília, que já foi também uma das convidadas aqui na Conversa Afinada, a Regina Damiati, também já foi uma das nossas convidadas, está aqui conosco hoje também, mais uma vez. E todos vocês, alunos da musicalização, os curumins, os colegas aí, regentes, presentes aqui, ex-alunos, todos vocês convidados. Então, são sempre bem-vindos às segundas-feiras, às 15 horas,
neste mesmo ID e nesta mesma senha, todas as segundas-feiras. Então, como eu disse para vocês, na próxima segunda, Dr. Eduardo Lakchevitz, e depois da próxima segunda do Eduardo, vai ser a Patrícia Costa. E logo depois também nós estamos aí fazendo um projeto diferente, que depois eu anuncio para vocês, coisa boa. Na semana passada, pessoal, quem participou até o final, Regina disponibilizou 3 arranjos para mim, para eu passar para quem participou na semana passada da conversa afinada com ela. Eu vou mandar mais, Paulo. Vai mandar mais? Mais 2. Olha, muito obrigado, Regina. E aí eu queria sugerir, a Juliana, né, ela está sorrindo aí, se você também quiser fazer, né, seguir o exemplo da Regina, mandar um vocalista. Brincadeira. Manda. Eu posso mandar o link da tese, que tem assim, vocalismo para dar e vender, quem Olha, quiser. Pode colocar aí, então agora, pessoal aí. Oi, desculpa. Manda Regina. um inédito que não está no seu trabalho. Tá, também. sim, pode deixar. Você quer colocar aqui agora para o pessoal? Deixa eu pegar aqui. Porque aí eu não tenho o WhatsApp de todos. Sim. Né? Vou por aqui. Essa mãozinha aí foi sem querer, tá? Luiz Guilherme Carles. Tá. Pronto. Ok, Alana, toda segunda-feira. Ah, peraí que é para todo mundo, pronto. Acho que agora foi. Tá aí o link da tese. Então, pessoal. Só baixar. Obrigada para as pessoas, queridos conhecidos também que estão aqui, pessoal que eu já conheci. Pode desabilitar os microfones agora todos podem falar. Obrigada, viu? Obrigada a você, Ju. Obrigada a você. Obrigada, também, viu, Ju? Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a todo mundo. Beijo. Obrigada, beijo. Boa semana para todos vocês. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.